Resolva as duas alíneas seguintes sem recurso à calculadora. Sejam P aqui dois números naturais, tais que P é maior do que 1 e Q é maior do que 2. Considere a sucessão de termo geral o de n igual a menos n elevado a P mais 4n menos 5 sobre 2n elevado a Q menos 5n ao quadrado mais 1. Sabe-se que o limite do de n é igual a menos 1 meio. Qual das seguintes opções pode indicar o valor do produto P vezes Q? E temos as opções 6, 7, 9 ou 16. Bom, e depois na questão 2 temos aqui dois limites para determinar. Eu vou então encontrar aqui um pouco de espaço para resolver as duas questões e vou começar pela primeira, pela 1. Depois ainda neste vídeo resolverei também a segunda. Então começando aqui pela 1. Reparem o que é que temos aqui na questão 1. Temos um limite, sabemos o valor desse limite, que é menos 1 meio. No entanto, a sucessão que é aqui apresentada está definida aqui em dois monómios por P e por Q. Já sabemos que este P é maior do que 1 e Q é maior do que 2, são números naturais. O que pretendemos descobrir é algo sobre o produto P vezes Q. Portanto, algo sobre o P e sobre o Q. Bom, então vamos começar a mexer naquilo que temos aqui, que é o limite. O que é que sabemos acerca deste limite? O que é que podemos aqui concluir? Bom, no fundo sabemos que temos aqui dois polinómios, uma divisão de dois polinómios. Por isso, conseguimos, antes de mais, fazer aqui uma simplificação de potências. Eu vou até mostrar aqui uma página do resumo Explica-Mate com algumas fórmulas de potências que estão aqui em paralelo com as fórmulas dos logaritmos, mas agora não interessa a questão dos logaritmos. Devem dominar estas fórmulas das potências para fazer algumas simplificações. No caso, eu vou utilizar aqui esta a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Reparem que vou aqui aplicar menos n elevado a p, é o mesmo que ter menos 1 elevado a p, eu vou representar o p assim, por esta letra, vezes n elevado a p. Assim estamos a ver o polinómio na sua forma simplificada, em que temos aqui o coeficiente do termo de maior grau. Portanto, mais 4n menos 5. Bom, vou tirar agora as fórmulas. Fórmulas então das potências, também devem saber as das raízes, por exemplo. Bom, 2n elevado a q, o q vou representar assim, portanto, vejam bem como eu estou a fazer o p e o q, é a minha forma de escrever o p e o q, menos 5n ao quadrado mais 1. Bom, o que é que sabemos ainda daqui deste limite? Sabemos que é igual a menos 1 meio, mas o que é que podemos ainda simplificar aqui mais para tentar descobrir algo sobre p e sobre q? Bom, estamos aqui numa divisão de dois polinómios. Sabemos que este limite é igual ao limite ficando apenas com os termos de maior grau no numerador e denominador. Eu não vou esmiuçar muito agora isto, porque já expliquei em vídeo anterior. No entanto, vou falar um pouco e talvez fazer aqui um exemplo mais simples. Mas porque é que eu posso ficar, então, quando tenho um quociente de dois polinómios, estamos em sucessões, ou se estivermos em funções também quando o x tende para mais ou menos infinito, podemos adotar este truque prático, digamos, que é o seguinte: por que razão podemos ficar com os termos de maior grau e que eu posso dizer que este limite é igual a este? Eu estou a ficar aqui com os termos de maior grau. Reparem, este é o termo de maior grau do polinómio que está no numerador e 2n elevado a q é o termo de maior grau do polinómio que está no denominador. Deixa eu fazer aqui um exemplo com um polinómio, portanto, completamente definido. Porque é que eu posso dizer que limite de 3n ao quadrado mais 2n menos 1, por exemplo, é igual a limite de 3n ao quadrado só. Ou seja, fico só com o termo de maior grau. Porque colocando em evidência o termo de maior grau, e isso então eu já expliquei mais detalhadamente em outros vídeos, reparem o que é que acontece se coloco aqui em evidência o termo de maior grau ou apenas o n ao quadrado, tanto faz. Poderiam colocar aqui também 3n ao quadrado em evidência. Isso é facultativo. Reparem, se colocar o n ao quadrado em evidência, fica aqui com 3n ao quadrado a dividir por n ao quadrado. Também para quem tiver dificuldade em colocar em evidência, pode utilizar este truque, que é escreve o que lá estava e divide por aquilo que colocou em evidência. Fica 2n sobre n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E reparem que, simplificando depois, portanto, eu tenho aqui o limite de n ao quadrado vezes, portanto, este n ao quadrado simplifica com este, aqui fica 3, mais 2 sobre n, este n simplifica com este, e 1 sobre n ao quadrado. E reparem que quando colocamos, estamos em polinómios, quando colocamos em evidência o termo de maior grau, ou então só o n ao quadrado, neste caso,
ficamos dentro do parênteses. Atenção que estamos a falar de situações em que a variável tende para mais infinito, como é o caso aqui das soluções. Todos os outros, portanto, a não ser aqui o coeficiente do termo maior grau, que eu aqui mantive, que era o 3, se eu colocasse o 3 em evidência, aqui ficava 1, que ia dar ao mesmo, mas todos os outros tendem para 0. Porquê? Como nós dividimos por aquilo que colocamos em evidência, digamos, vamos ficar sempre com um n em denominador, que tende para mais infinito, e uma constante sobre infinito dá 0. E por isso, reparem que é o mesmo que este limite inicial que tínhamos, é o mesmo que ter só o limite de 3n ao quadrado, que irá dar, neste caso, mais infinito. Porque aqui iria ficar 3 mais 0 menos 0, que dava 3. Então fica 3n ao quadrado. Portanto, por essa razão, quando temos este limite, ou numa divisão de dois polinómios, podemos ficar com o termo de maior grau no numerador e denominador. O limite dá o mesmo. E este é um truque prático que é bastante útil e ajuda também a resolver este exercício. E, portanto, uma vez explicada esta simplificação, vou agora dar seguimento. Reparem, sabemos ali que então o limite de menos 1 elevado a p vezes n elevado a p sobre 2n elevado a q é igual a menos 1 meio. Vamos ainda ver o que é que podemos aqui simplificar. Aqui podemos fazer menos 1 elevado a p a dividir por 2 vezes n elevado a p menos q. A p menos q, lá está mais uma fórmula das potências. Eu vou tentar recuperar aqui. Reparem, quando temos uma divisão de duas potências com a mesma base, podemos dar a mesma base e subtrair os expoentes. É o que temos aqui. Eu tenho n elevado a p a dividir por n elevado a q. Posso ficar com n elevado a p menos q. Bom, igual ao meio. O que é que podemos agora concluir? Vou colocar aqui um parênteses para reforçar que toda aquela expressão está dentro do limite. Temos uma multiplicação, portanto não há grande problema com isso, mas assim fica reforçada essa ideia. Então o limite desta expressão é igual a menos 1 meio. O que é que sabemos acerca do limite desta expressão? Eu vou aqui também agora tentar organizar tudo o que sabemos acerca do limite de menos 1 elevado a p sobre 2 vezes n elevado a p menos q. E no fundo sabemos que este limite pode dar três resultados diferentes. Vou aqui organizá-los da seguinte forma. Podemos aqui obter três resultados diferentes dependendo do valor de p e do valor de q. Porque nós não sabemos o valor de p e de q, sabemos apenas que o p é superior a 1, o q é superior a 2, mas não sabemos qual deles é o maior, por exemplo. Então reparem, olhem agora aqui para este n, o n tende para mais infinito. Se eu tiver aqui um p superior a q, aqui vai dar um valor positivo, concordam? Se tiver um p superior a q. Então como eu tenho aqui mais infinito elevado a um valor positivo dá mais infinito. Então eu aqui vou ter mais ou menos infinito, e mais ou menos infinito porquê? Porque depois tenho ali um menos, se o p for ímpar, aqui vai dar negativo, e ficava um número negativo vezes mais infinito, que dava menos infinito. Mas pode dar mais ou menos infinito se p for maior do que q. Então, se p for maior do que q, eu vou obter de certeza aqui um limite que dá mais ou menos infinito. Ponto final. Portanto, irá dar mais infinito se o p for par, menos infinito se o p for ímpar. No caso de p ser inferior a q, eu vou obter aqui um expoente negativo. E pelo inverso, reparem, está também naquelas fórmulas que eu mostrei há pouco, uma fórmula deste tipo, o inverso da potência, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então se eu tiver aqui um n, vou exemplificar mesmo ali com o n elevado. Imaginem que eu tinha aqui um n elevado a menos 3. Isto ficaria 1 sobre n elevado a 3. Como o n tende para mais infinito, isto iria tender para 1 sobre mais infinito ao cubo dava mais infinito, que tendia para 0. Portanto, se o p for inferior a q, eu vou obter sempre aqui um valor negativo e vai acontecer isto. Vai tender para 0. E 0 vezes o número vai dar 0. Reparem que eu não tenho aqui nenhum n. Portanto, daqui vai sair um número que será positivo ou negativo de acordo com este expoente. Se eu aqui obtiver 0, vai ficar 0 vezes o número que dá sempre 0. Ou seja, isto irá dar 0 se
P for inferior a Q. Certeza absoluta. Portanto, aquele limite existia a possibilidade de dar mais ou menos infinito se o P fosse superior a Q, e existe a possibilidade de dar zero se o P for menor do que Q. E o que é que temos mais? E se o P for igual a Q? Reparem, se o P for igual a Q, imaginem que os dois, vou agora inventar, assumem o valor 3, ou o valor 4, os dois, ou 5, ou por aí. Aqui fica 0. E n elevado a 0 dá 1. Então, vai dar este número que está aqui, menos 1 elevado a p sobre 2. Então, isto dá menos 1 elevado a p sobre 2 se p for igual a q. Se p for igual a q. Bom, como nós sabemos que este limite é igual a menos 1 meio, então, menos 1 meio não pode ser nem mais nem menos infinito nem a 0. Só pode ser menos 1 elevado a p sobre 2. Ou seja, daqui podemos concluir que P tem que ser mesmo igual a Q, porque senão este limite não dava menos 1 meio. Este limite daria o mais ou menos infinito ou daria 0. E daí conseguimos dar seguimento a esta situação. Ou seja, este limite então sabemos que é menos 1 elevado a P a dividir por 2. E sabemos também que P é igual a Q. Ficamos agora já com essa conclusão. Porque se este limite dá menos 1 meio, não pode ser 0, nem pode ser mais ou menos infinito, ou seja, o P não pode ser maior que Q, nem o P não pode ser menor que Q, tem que ser igual a Q. Bom, aqui falta igual a menos 1 meio, ok? Só aqui escrever isto um pouco melhor. Portanto, este limite sabemos agora que dá menos 1 elevado a P sobre 2, que por sua vez sabemos que é igual a menos 1 meio. E também já podemos concluir então que P é igual a Q. Ora, e daqui tiramos outra conclusão. Se menos 1 elevado a p dividido por 2 é igual a menos 1 meio, ou seja, esta fração dá um valor negativo. Dá menos 1 meio e dá negativo. Quer dizer que p pode ser par? P não pode ser par, porque reparem, se aqui tivesse menos 1 elevado a um número par, daria positivo. Então não poderia ser igual a menos 1 meio. Ou seja, daqui podemos concluir que p é ímpar. P é ímpar e p é igual a Q. Bom, e se P é ímpar e P é igual a Q, quanto é que dará o produto P vezes Q? Reparem, pensem, agora como os números aqui até não são muito elevados, podemos pensar 2 vezes 2, 2 vezes 2 não pode ser, porque o P é ímpar. 3 vezes 3, que dá 9, isso pode ser. Porque o P é igual a Q, então tem que ser tem que ser um quadrado perfeito. Ou seja, daqui podemos concluir que P vezes Q é um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito, porque eles são iguais. Portanto, dará sempre um quadrado perfeito. Que é ímpar. Não tinham que estar a pensar nisto, não é? Estou só aqui a completar com uma conclusão que me ocorreu agora. Tinham só que pensar no seguinte. Bom, tem que ser dois números iguais, que multiplicados... portanto, irá dar então o tal quadrado perfeito, e tem que ser ímpar, porque se P é ímpar, Q também será ímpar, porque eles são iguais, e a multiplicação do número ímpar com o número ímpar dá um número ímpar. Então, por exemplo, não podia ser o 16, porque o 16 resulta de um 4 vezes 4. Então já não pode ser. Então a resposta certa é aqui a C. Bom, e agora avançando para a questão 2. Avançando para a questão 2, eu vou começar aqui pelo 2.1. Que diz o seguinte, pretendemos determinar este limite. Limite de 3n ao cubo mais 4n menos 5 sobre e elevado a menos n mais n elevado a menos 2. Lá está, o n tende para mais infinito, nem era preciso estar aqui a escrever, mas eu vou escrever. Bom, primeira coisa, aplicar limites, substituir o n por mais infinito, a ver se estamos ou não na presença de uma indeterminação. Portanto, 3 vezes mais infinito ao cubo, mais 4 vezes mais infinito, menos 5. Isto tudo a dividir por e elevado a menos mais infinito, mais infinito elevado a menos 2. Vamos ver o que é que obtemos aqui. Alerta aqui para estas simplificações no denominador. Vou até mostrar mais uma vez uma página do resumo, duas páginas no caso, que são as seguintes. Mais uma vez alertar que para este gráfico do exponencial com a base maior do que 1.
Reparem que aqui vamos ficar, eu vou já fazer as simplificações, ora, 3 mais infinito ao cubo dá mais infinito vezes 3 dá mais infinito, 4 vezes mais infinito dá mais infinito, mais infinito, também deve estar por aqui, reparem, mais infinito mais infinito dá mais infinito, e mais infinito menos 5 continua a dar mais infinito. Portanto, estar a subtrair 5 unidades ao mais infinito é insignificante. E agora alerta é aqui para estas situações. E elevado a menos mais infinito dá E elevado a menos infinito, mais, e para aqui também, que tem a ver com esta forma das potências, também já apliquei há pouco, mais infinito elevado a menos 2 é 1 sobre mais infinito ao quadrado. Bom, e agora, portanto, apliquei aqui o inverso da potência. Então ficamos com mais infinito no numerador, e agora E elevado a menos infinito dá 0. Cuidado com isto. Vejam estes gráficos bem. Exponencial com a base maior do que 1 e o logaritmo também, já agora, com a base maior do que 1. É importante saberem também que o logaritmo de 0 mais, numa base A maior do que 1, é igual a menos infinito. Estamos aqui a pensar em limites, hein? Por isso é que está aqui igual a infinito. Bom, então temos aqui 0, é um 0 mais. Reparem que o gráfico vem de cima, no eixo ao y, se virem as imagens, à medida que x tende para menos infinito, as imagens vêm aqui da parte positiva, no eixo ao y. Portanto, é um 0 mais infinito ao quadrado dá mais infinito, 1 sobre mais infinito dá 0 também um 0 mais. 0 mais 0 dá 0, então ficamos com mais infinito sobre 0, é um 0 mais, porque é 0 mais 0 mais, e mais infinito sobre 0 mais, reparem, isto não é indeterminação, infinito sobre 0 deve estar por aqui, é uma situação até que eu já expliquei dos sinais, reparem, aqui tenho mais ou menos infinito sobre 0 mais, que dá mais menos infinito. Depende então dos sinais. Como aqui está mais, é mais infinito sobre 0 mais, vai dar este mais aqui de cima. O de cima corresponde ao de cima, o de baixo corresponde ao de baixo. Quando for 0 menos no denominador, troca estes sinais. Reparem, mais infinito sobre 0 menos já dá menos infinito. Bom, e neste caso temos então mais infinito como resultado e não dá aqui indeterminação. E fica resolvido, este limite fica resolvido logo por aí. 2.2, limite de 2 raiz de n mais raiz de n mais 1 sobre raiz de n menos 1. Bom, eu neste caso coloquei este limite aqui com raízes para salvaguardar também uma situação, que é o multiplicar pelo conjugado. Se multiplicarem aqui pelo conjugado, não vão resolver logo à primeira, depois terão de fazer simplificações idênticas àquelas que eu vou aplicar aqui já de raiz. Isto é um pouco para alertar para isso. Quando nós dizemos, e não é para de alguma forma desprezar o conjugado, aliás, multiplicar pelo conjugado quando estamos em limites e tem raízes, é sempre de ter em conta. No entanto, verifiquem também se a simplificação de colocar o termo mais forte em evidência dentro da raiz se ajuda. É o que eu vou fazer aqui e resolvo logo. E essa simplificação pode ser aplicada de duas formas. Eu gosto mais de pensar em colocar em evidência. Por exemplo, eu aqui iria fazer, mas como eu costumo fazer assim, agora até vou aplicar algo diferente, que é dividir, que é equivalente, vai dar ao mesmo, dividir no numerador e denominador por raiz de n. Aqui até talvez seja um bocadinho mais prático. Mas a minha forma de resolver seria, portanto, ver onde é possível. Aqui dentro desta raiz já só tenho um n, não dá para pôr em evidência, não é? Está sozinho o n, não tem adições nem subtrações. Mas aqui dá, então faria n em evidência, depois ficava 1 mais 1 sobre n, e aqui em baixo também. Agora vou só adiantar aqui um pouco e depois vou apagar e dividir tudo por raiz de n, porque talvez fossem por esse processo a maioria das pessoas. Mas colocava aqui em evidência e depois o que é que fazia? Fazia a separação dadas as formas das raízes. Deixem-me só ver, relembrar aqui as formas das raízes que devem saber. Neste caso, por exemplo, eu vou aplicar agora aqui, vou aplicar esta. A raiz de índice n de A vezes B é igual a raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B. Ou seja, eu aqui posso ficar com raiz de índice n vezes raiz de 1 mais 1 sobre n. Isto a dividir por, e aqui faço o mesmo, raiz de índice n vezes raiz de 1 menos 1 sobre n. E agora reparem que podiam
colocar o raiz de n em evidência no numerador e denominador. Ficava aqui raiz de n, abrir parênteses, fica 2 mais raiz de 1 mais 1 sobre n. Isto tudo a dividir por raiz de n cá no denominador. 1 menos 1 sobre n. O raiz de n simplifica com o raiz de n. E basicamente tem o limite resolvido por aqui. Reparem que isto, aplicando agora limites, já agora vou terminar. Como eu disse no início, a minha ideia não era fazer por aqui, mas comecei a escrever e ficou feito. Mas eu vou resolver na mesma da outra forma. Fica a raiz de 1 mais 1 sobre mais infinito sobre 1 menos 1 sobre mais infinito, que dá 2 mais raiz de 1 mais 0 sobre raiz de 1 menos 0. 1 mais 0 dá 1, raiz de 1 dá 1, 2 mais 1 dá 3. 1 menos 0 dá 1, raiz de 1 dá 1 e, portanto, isto dá 3. De qualquer das formas, portanto, um processo também não é muito mais fácil ou muito mais difícil do que o outro. Então, o que eu fiz aqui foi colocar em evidência dentro de cada raiz, onde foi possível, o termo mais forte, que no caso era o n. O caso que vou fazer agora, porque ao olhar para a expressão inicial, talvez seja mais apelativo fazer isto que vou fazer agora, que é dividir no numerador e denominador por raiz de n. Vai dar ao mesmo, e também temos que aplicar aqui fórmulas de raízes, no entanto, ligeiramente diferentes. Portanto, vou dividir, portanto, tenho 2 raiz de n mais raiz de n mais 1. Vou dividir aqui tudo por raiz de n, lá está, no numerador, e tenho que dividir também no denominador, aqui por raiz de n. Já agora vou só escrever o limite aqui mais atrás do traço fração. E agora, reparem, aplico. Agora vou mais para... Não a tenho aqui, eu tenho aqui. Esta forma das raízes. Só um bocadinho. Antes ainda vou separar. Portanto, vamos separar agora as frações na adição. E aqui fico com 2 raiz de n sobre raiz de n mais raiz de n mais 1 sobre raiz de n. Isto tudo a dividir... Bom, e aqui no denominador já posso aplicar então esta forma. Reparem, tenho uma divisão de duas raízes com o mesmo índice. Posso juntar tudo na mesma raiz e tenho n menos 1 sobre n. E pronto, e vamos por aqui e vamos ter ao mesmo sítio que eu já disse. Este raiz de n simplifica com este, fica só 2, mais, aqui vou aplicar a mesma forma, portanto fica uma única raiz com n mais 1 sobre n, a dividir por raiz, aqui agora separa a fração novamente, n sobre n menos 1 sobre n. Eu estou a fazer os passinhos todos também, não se assustem com o tamanho da resolução, porque poderiam colocar logo aqui 1 menos 1 sobre n, não é? Certamente muitas pessoas já estão a ver isso. Portanto, n sobre n, separar aqui na soma, 1 sobre n. Aqui fica então a raiz de 1 menos 1 sobre n. Isto vai dar limite de 2 mais raiz de 1 mais 1 sobre n. E já estamos no ponto que cheguei há pouco. Raiz de 1 menos 1 sobre n. Então dá limite. Agora já vou tirar lim, porque já vou aplicar limites. Vou substituir o n por mais infinito. E ficamos com 2 mais raiz de 1 mais 1 sobre mais infinito a dividir por raiz de 1 menos 1 sobre mais infinito, que é igual a 2 mais raiz de 1 mais 0. 1 sobre mais infinito dá 0. Podem ver naquela página que mostrei ainda há pouco. Raiz de 1 menos 0. Bom, isto vai dar então 1 mais 0 dá 1, raiz de 1 dá 1, 2 mais 1 dá 3. 3 sobre 1, que é igual a 3. E fica assim concluído este exercício.